Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago uma bomba pra vocês, mas é uma bomba daquelas. Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil, É isso mesmo que você tá ouvindo. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer pra vocês na íntegra o vídeo dele falando sobre isso, explicando o que aconteceu e por que ele fez isso, e o principal, quais serão os próximos passos dele em solo americano. Afinal de contas, o garoto já tá na terra do tio Sam há um bom tempo, retornou ao Brasil por 2 dias, onde ele já tinha comprado passagens para ir em família para lá, e simplesmente no dia que ele viajou é que o PT foi lá e fez a denúncia contra ele na PGR. Ou seja, o cara quase que mitou, ele desconfiou, descobriu. Com certeza alguém vazou alguma informaçãozinha pra ele ali no dia, né? Logicamente que ele já tinha comprado as passagens, então vê-se que não foi uma coisa programada. E como no vídeo vocês vão ver, ele praticamente tinha feito uma mala pra uma semana, que era o que ele ia ficar lá com a família dele, e simplesmente agora ele não retorna mais. Porque Alexandre de Moraes quer enfiá-lo na cadeia a qualquer custo. Fiquem comigo nesse vídeo até o final pra vocês entenderem toda essa história e não perderem nenhum detalhe. Se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o seu like para me ajudar e comenta aqui nos comentários se você concorda ou discorda com o exílio de Eduardo Bolsonaro até derrubarmos essa ditadura da toga no Brasil. Vamos entender melhor o que aconteceu então. A história é a seguinte: Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, resolveu se exilar nos Estados Unidos. O filho do Bolsonaro, é isso mesmo que você está escutando. O deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, fugiu do Brasil. Vem comigo que eu vou te explicar essa história. Os partidos de esquerda se uniram e fizeram uma petição à PGR para prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro e uma possível cassação do mandato dele por estar conspirando contra o governo brasileiro, os interesses do povo brasileiro. A gente já sabe que isso tudo é lorota, afinal de contas, o trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo é denunciar as coisas e o que vem acontecendo no Brasil, os desmandos do STF, a atrocidade política, aliás, a atrocidade jurídica, que é aquela peça do processo contra o Bolsonaro, que aquilo é uma vergonha, é perseguição política clara, seja você de esquerda ou de direita, é uma coisa que você não pode negar. Basta ter ali 2 neurônios que você já consegue entender. Agora é o seguinte: se ele permanece no Brasil, isso na minha opinião, levando em consideração a perseguição que o Bolsonaro pai sofre, seguindo a linha de sucessão de quem poderia substituir o Bolsonaro, talvez, na eventual corrida presidencial do ano que vem, seria o Bolsonaro filho, que é o Eduardo Bolsonaro, que tem um grande prestígio, inclusive foi o deputado federal mais votado da história do Brasil dos últimos tempos, né? Então vamos lá, ele pegou a família dele e meteu o pé para os Estados Unidos. E ele gravou um vídeo explicando o porquê disso. Inclusive, ele vai entrar, ou já entrou na verdade, com um processo de licença não remunerada, ou seja, ele não vai receber o salário, não vai receber benefício, nada, para não dizerem que ele estava pegando dinheiro sem trabalhar. Para quem não sabe, ele foi recém-empossado como líder, né, da Comissão Internacional, ou seja, o PL pegou essa bancada justamente para tentar blindá-lo ali contra qualquer investida do STF. Só que como hoje nós vivemos ali um tempo de bizarrices jurídicas vindas do STF e companhia, a gente sabe que isso não ia impedi-lo de sofrer consequências na mão do STF, nem da comissão de ética da Câmara, nem de coisas do tipo. Pronto, o Eduardo Bolsonaro voltou para os Estados Unidos apenas 2 dias depois de chegar no Brasil. E agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Uma coisa que eu achei muito interessante nisso tudo foi os milhares de apoios que ele recebeu, de mensagens de apoios públicas de outros deputados, falando com ele, senadores e advogados, pessoas, ex-ministros, juristas de todos os lugares do Brasil, dando apoio a essa decisão que ele tomou, que eu acredito que seja muito difícil. Afinal de contas, eles construíram um legado no Brasil. Bolsonaro é uma lenda no Brasil praticamente, né? Seja na sua opinião pro bem ou na sua opinião pro mal, mas que de fato ele virou uma lenda, viva ainda. Mas vamos lá, uma que eu queria compartilhar muito com vocês é desse advogado, que ele tá muito presente na mídia, vocês bem sabem quem é, e eu queria trazer o vídeo que ele
em que ele compartilhou o ponto de vista dele lá na revista Timeline, na conversa com o Lacombe, com o Alan dos Santos e com o Max Cardoso, em que eu achei fantástico o ponto de vista dele e queria compartilhar com vocês. Vejam isso. E esse caso do Bolsonaro está andando a passos largos. Por isso, o Eduardo Bolsonaro fez a atitude certa. Como ele disse ali, que a PGR sentou no pedido para analisar se tira ou não o passaporte dele, é porque estavam esperando ele voltar para o Brasil, estavam armando uma cama de gato para o Eduardo Bolsonaro. Quando ele pisasse no Brasil, sairia a decisão de caçar o passaporte dele. Porque se o fizessem com ele nos Estados Unidos, sabiam que ele poderia tomar a atitude que ele tomou hoje. Então não tinha o que fazer. O Brasil está amordaçado. O povo está nas mãos de ditadores. Mas esse jogo, Lacombe, vai virar. Vai virar porque nós temos pessoas como vocês, nós temos advogados sérios atuando nesse caso, e o povo acordou e está cada vez mais se unindo contra essa tirania. Isso é uma verdade, cara. Isso é muito verdade. Eu venho falando com vocês aqui constantemente, tanto pro público de direita quanto de esquerda, os dois públicos são muito presentes aqui no canal. E é o seguinte, pra você que é de direita, você já tá sofrendo na pele o que o STF vem fazendo. E pra você que é de esquerda, não precisa se precipitar, não precisa se preocupar, porque você tá rindo e aplaudindo do que tá acontecendo, só que isso é só questão de tempo. Caso nada seja feito, pra que isso chegue até você, basta o chicote trocar de mãos. É muito simples mesmo. E não só, quando eu digo trocar de mãos, eu não digo trocar da mão da direita, nem de nada. Basta você dar o poder que essas pessoas querem, sem resistência alguma, que vocês vão ver que até a sua própria opinião de esquerdista louco vai ser demais pra essa galera que detém todo o poder, né? São os todos poderosos. Os todo-poderosos. Não, é todos poderosos. É isso mesmo, pronto. Enfim, é o seguinte, eu vou ser muito sincero com vocês. Na minha opinião, isso desgasta mais ainda a imagem do Bolsonaro. Isso enfraquece um pouco a direita. Mas tem um outro lado. Tem um pacotão de sanções aí que tá vindo do governo Trump para o Brasil e que vai atingir em cheio diretamente a PGR, a Polícia Federal, o STF e o governo brasileiro. Ou seja, como eu venho constantemente falando com vocês, o Brasil não suporta uma pressão americana. E quem vai pagar é o povo. E o povo não vai aceitar. Então o governo vai ter um problema maior ainda. Se o povo já não tá aturando o Lula com o que tem acontecido, igual agora o Lula quer criar aí a força-tarefa do ovo, né, para descobrir por que o preço do ovo tá caro. Inclusive, a gente teve aí blogueiros na internet colocando a culpa da alta do valor dos ovos até no pessoal aí que é católico, que entra em quaresma agora, que substitui ali a carne pelo ovo e não sei o que, tá. Olha a ideia dessa gente. São lunáticos, é gente maluca, Eles culpam até a Deus para tentar salvar Painho. O problema é que Painho tá mais preocupado se vai haver ou não taxação nas garrafas de pitu. É isso que ele tá preocupado. Agora vamos lá, eu vou passar para vocês aqui na íntegra o vídeo do Eduardo Bolsonaro, onde ele dá explicações sobre o que ele fez e quais são os objetivos dele com isso. Vamos acompanhar juntos, eu tô aqui com vocês, vamos lá. No melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar como homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa,
fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir um cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava sim a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu o indulto do então presidente Jair Bolsonaro e, pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros. Assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes, sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembra dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos,
nós iremos trabalhar. É, pessoal, é uma situação difícil, cara. É uma situação mesmo difícil demais. Porque qual que foi o macete deles aí? Eles simplesmente enviaram ali, peticionaram a PGR e encaminharam diretamente ao Alexandre de Moraes, ou seja, caiu no colo do diabo, né? Fazer o quê? É uma situação muito difícil, cara. Porque o que Paulo Gonet fez? Ele sentou em cima da decisão. Porque uma vez que ele sinalizasse positivamente, a probabilidade do Alexandre de Moraes aceitar, acatar e determinar a prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro seria muito rápida, principalmente tendo a Polícia Federal ali do lado direito dele, né? Porque do lado esquerdo tá o Flávio Dino. Então é assim, a partir do momento que eles determinassem a prisão do passaporte, ele já não conseguia sair do Brasil mais. E aí já não tem o que fazer, entende? Se ele fosse caçado ou não fosse caçado, ou independente do que acontecesse, porque também não me espantaria se o prendessem, afinal de contas, Daniel Silveira tá lá na cadeia pagando por um crime que saiu da cabeça do Alexandre de Moraes. Ou seja, pra sair mais um pra conta do Eduardo Bolsonaro, não custa muito. Então, na minha opinião, ele tomou a decisão certa, cara. E realmente Olavo tem razão. Você não consegue combater uma ditadura estando dentro dela. Agora a gente vai ficando aí com as cenas dos próximos capítulos que eu vou trazer pra manter vocês informados. Muito obrigado por me assistir até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!